Estamos começando mais esse episódio do podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. Opa, e aí? Bora pra mais um. Estamos com ele também aqui, que já é considerado aí o quarto membro do Bacon Podcast. Senhoras e senhores, com vocês, Alan Carrion. É isso. Estamos aí para mais um programa, né? Bem feliz. Eu já venho com um sorriso no rosto para falar de algo que eu gosto, né? Então, bora lá. Zaz. É isso aí, nós estamos devendo esse podcast aí já tem um tempo, seja para os nossos ouvintes e seja também para o Alan, né? O Alan aí que é um fanzaço. Na verdade, quem não é fã, gente, é chato. Todo mundo aqui eu acho que é fã. Alguns entendem mais, outros menos, né? Por exemplo, nós aqui todos somos fãs, né? Mas o Alan, ele é um fã um pouco especial, né? Vai um pouquinho além, né? Então, mas a regra é ser fã. Se você não é fã, você é chato. Eu acho que é assim que funciona, né? E você tá errado. Quem não gosta de Chaves não tem bom coração, não tem, né? Ainda é que nem aquela música que diz, né? É jovem de coração, é jovem da idade, mas é um velho chato de coração. Exatamente. E antes da gente começar, Alan, por favor, apresenta aí as suas redes sociais, seu trabalho. Minha rede social principal é o meu @AlanCarrion do Instagram, que é onde eu trabalho, onde eu faço todo o meu apostolado e tudo mais. Estamos aí passando por uma fase de reformulação do perfil, várias coisas novas vou apresentar pro pessoal. Tenho também o meu canal no YouTube, onde a partir de agora eu darei cursos gratuitos de catolicismo, né? Já temos o curso sobre tentação, né? Estou preparando um curso gratuito sobre os fundamentos básicos da moral católica, para a pessoa deixar de pensar, é pecado ou não é pecado, é pecado ou não é pecado? Simplesmente agir. Para de encher o saco nas caixinhas. Também trabalho no Twitter, que quando eu quero enlouquecer e perder um pouco da minha paciência, eu vou lá. E que é o @tioalan_. E o que mais que eu faço? Também tem a minha livraria do alan.com.br, né? Lá tem vários livros, tipo como esses que estão atrás do Lucas, Catena Áurea, Suma Teológica, tudo lá. Então, inclusive aquela coleção ali do Daniel Hobbes, da História da Igreja, também temos. Então, chega lá, livrariadoalan.com.br. É isso aí. Maravilha, hein? Olha, e os links estão aqui na descrição, então vai lá, gente. Segue se você não segue, muito provavelmente você segue, você está ouvindo esse podcast. Mas se você não segue, você não conhece o trabalho do Alan, vai lá, clica aí no link que está na descrição. E também siga a gente, né, no Bacon Podcast BR no Instagram. Acompanhe a gente também no YouTube. Esse episódio, se você está ouvindo no seu agregador de podcast, né, saiba que ele também está disponível no YouTube, em vídeo, com poucas edições, enfim. Então, se você gosta de ver, de acompanhar, vai lá no YouTube. Se você não gosta, mesmo assim, vai lá, se inscreve, deixa seu like. E você que está no YouTube, por favor, ouça esse episódio também em áudio. Eu te garanto que ele tá bonito, tá editado, tá bem construído, dá trabalho, dá mais trabalho do que o YouTube. Então vai lá também. E eu sei que nas plataformas aí, pelo menos nas principais, né, onde o Bacon está, né, você pode se inscrever. Então também se inscreve também no canal, dá essa força pra gente aí, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no Amazon, enfim, né. Vai lá e se inscreve também pra você não perder nenhum episódio. E estamos também aí com a campanha do Apoia-se ativa, né? Então nos ajude aí, saiba que toda ajuda é muito bem-vinda, né? Então os links também estão na descrição. E também você pode acompanhar esse podcast na Rádio Shockwave. Então, todas as terças-feiras, às 18 horas, você pode acompanhar o Bacon Podcast na rádio mais Red Pill do Brasil. Sem mais delongas, vamos lá então para o que interessa? Vamos? Bora! Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast.
Se você achou que a gente não ia entrar no clima do Chaves, achou errado, né? A gente não podia perder essas músicas que, olha, antes de começar ali com a sinopse com o Bruno, eu tenho que falar as melhores trilhas sonoras que existem ali pra, se você, enfim, pra coisa de comédia, tá no Chaves, e é engraçado que todas as músicas você escuta e você lembra, caramba, eu lembro dessa música, nossa, é aquela ali, nossa, e tipo, são 30 músicas, são 50, se não me engano, músicas, é muita música, e todas que você escuta, você, nossa, eu lembro dessa música, eu lembro dessa música, de tão enraizado que o negócio já tá ali no nosso imaginário, né? Mas antes de começar, Bruno, por favor, dê-nos a sinopse desse episódio. Bom, hoje a gente vai falar da melhor série já feita na história da televisão. Uma série que merecia ganhar todos os Emmys já feitos, mas que infelizmente, que eu saiba, não tem nenhum. Então é um crime. Tá? É uma série que ela faz parte da cultura brasileira, ela está enraizada no cerne do brasileiro, mas não foi feita no Brasil. E conta a história de uma vila com os melhores personagens já imaginados da televisão. Então é isso. Acho que aqui eu consegui resumir um pouquinho do que é Chaves, mas ele é melhor do que isso. Então a gente vai falar um pouco. Exatamente, né? E não tem como a gente falar do Chaves sem falar sobre a questão da nostalgia, né? Então, meu, igual eu falei da música, enfim, tantas frases, tantos bordões que a gente conhece que vêm do Chaves, né? Então, mas muita coisa, assim, que as pessoas usam, né? Até hoje em vídeos, assim, vídeos mais cômicos, usa como meme, enfim, o negócio, ele se espalhou de uma forma muito grande, né, na nossa cultura brasileira, né, depois também aqui na América Latina, né, o Chaves aí também fez muito sucesso, né, mas falando de nostalgia é interessante porque quando eu penso em Chaves, né, não é só a série, né, essa questão da nostalgia nos leva muito além da série, né? Porque, caramba, era uma série incrível, uma série que fazia todo mundo dar risada, desde criança até adulto. Eu lembro do meu pai assistindo Chaves e rindo pra caramba, assim, tipo, é uma coisa assim absurda. E a gente episódio sempre... repetido, né? Ria muito. Os episódios repetidos, porque se eu não me engano aqui no Brasil a gente não teve acesso também a toda a gama dos episódios, né, só foi uma parte, e a gente sempre vendo os mesmos episódios, e sempre achando graça, você falava, você meio que dublava, você, tipo, repetia aquilo que ele tava falando ali, no momento que ele tava falando, você já sabia o que ia acontecer, mesmo assim você ria, mesmo assim você achava engraçado, e interessante pensar que é uma fase da vida, né, que a gente, por exemplo, a gente falava aqui nos bastidores pro Alan, né, Alan, a gente não lembra tanto assim, né, assim, igual você, talvez. Por quê? Porque eu assistia muito Chaves, principalmente quando era criança, assim, né, então, né, então pensar em Chaves é pensar na minha infância, né, e Chaves, ele sempre trouxe alegria, então é pensar nessa infância que foi feliz, né, o Chaves, ele tem esse poder também de formar o caráter, né, os personagens, você que se identifica com os personagens, você que sente pena, que sente compaixão, você que acha uma coisa que é injusta, e assim, e Chaves ele teve esse poder também, né, de ensinar muito, né, a muitas gerações, né, enfim, a gente aprendeu muito com isso, mas pensando em Chaves, quando eu penso em Chaves, o coração ele já esquenta, parece, né, o coração já fica quentinho, já, você tipo, já te remete a algo bom. Não sei se isso acontece com vocês também. Cara, com certeza. Você tava falando, eu fui lembrando. Cara, minha avó ela teve derrame, sei lá, quando ela era nova. Minha mãe era nova, minha mãe tinha uns 18 anos. Então eu conheci minha avó já não falava, minha avó mal andava, e minha avó vivia nessa condição, assim. E cara, é o que ela ria, ela gargalhava assistindo Chaves todo santo dia. Então eu sentava no sofá com a minha avó, que eu mal conseguia conversar com ela, mas ali tinha um entendimento muito maior do que conversando, vendo Chaves, assim, sabe? Tipo, então, Chaves me lembra muito ela nesse sentido, porque acho que é o único programa que ela de fato queria assistir que ela dava risada, o resto ela nem ligava. É muito bom, cara. Chaves era o programa da vida dela. E era legal porque não só ela, né, mas meio que a família inteira assistia junto. Meu pai também gostava demais de Chaves. Era até engraçado, assim, porque ficava meu pai no sofá, minha avó na cadeirinha de rodas num canto, eu, o Bruno e minha mãe, que normalmente estava fazendo, sei lá, a janta, alguma coisa da casa, que era a única que não estava ali, mas toda hora ia lá, comentava, interagia. Então,
Era a Pra única gente. séria, né? Não, e que não tinha tanta paciência com Chaves, inclusive. Queria ajuda e a gente ficava vendo Chaves. Mas traz uma certa nostalgia e algo muito bom, né? Porque me lembra muito a família e a família reunida por uma coisa simples, que era dar risada e dar risada de coisas bobas. Não era é um humor muito muito simples, é um humor que pelo menos a minha visão, né? A minha lembrança de criança não era um humor cheio de besteira igual a gente vê esses filmes nacionais de hoje em dia. Era um humor muito gostoso de assistir. Então, para mim, é uma lembrança muito boa. Mas também, eu confesso que o Chaves, em excesso, me dava desespero. Porque o Chaves, ele tem aquele... não, deixa eu explicar. O Chaves, ele tem aquele sentimento de vergonha alheia quando você tá assistindo alguns episódios. Demais, Você sente muita vergonha alheia. E eu tenho uma tolerância pra isso, que eu vou ficando realmente com vergonha pela pessoa, que eu vou ficando Começa a te vermelha. incomodar, né? Juro pra vocês, eu fico até vermelha, o Bruno sabe. Então eu ia assistindo 1, 2, 3 episódios e a gente rindo, mas eu pensava assim, meu Deus do céu, não acredito que ele tá fazendo isso. Ia me dando um negócio. Aí eu saía, ia ver minha mãe e voltava, né? Porque assim, eu queria assistir, era gostoso, mas eu sentia tanta vergonha pela pessoa que tava ali naquela situação que eu não conseguia. Bom, contando um pouquinho da minha história, eu acho que vocês vão entender por que eu sou fã. Eu costumo dizer assim, eu não consigo ser super fã de nada. Nem de Chaves, assim, a ponto de ficar comprando bonequinho e essas coisas, porque eu nunca consegui me identificar com essa cultura extremamente nerd, embora eu ache legal. Mas eu não me lembro da minha vida sem assistir Chaves. São coisas assim que tu não te dá conta, sabe? Tipo, eu não lembro em que momento da minha vida eu parei de assistir Chaves. Porque todos nós aqui somos dos anos 90, então foi o boom do Chaves. Até porque o SBT não tinha tanta grade de televisão, era assistir Chaves, depois o Sabadão, Domingo Legal e o programa Silvio Santos. E aí, de volta pro de Chaves. madrugada é Chaves de novo. Né? Chaves. Então, eu tenho uma memória muito bem afetiva, que nem vocês falaram, assim, com a questão dos avós, dos pais, porque eu fui criado pelos meus bisavós. Então, eu me lembro que, assim, eu assisti Chaves da televisão de tubo, totalmente analógica, que a gente tinha uma televisão que não existia controle remoto naquela televisão. Tu tinha que levantar e girar um negocinho, assim, que tu mudava o canal. Tinha 12 canais só. Né? Eu nunca vou esquecer. E aí usava Bombril pra funcionar, né? Então, nossa, Alan, que velho. Mais ou menos, né? Quase com 30. Você vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. Então, eu lembro que tinha um momento específico na época dos meus bisavós, que era o momento do chá. Daí fazia o momento do Chaves. Eu me lembro que terminava o programa, eu acho que era da Silvia Popovic, que é a minha bisavó, meus bisavós assistiam, e chegava o horário do Chaves, era 5h30, 6 horas, né? E a gente tomava chá, nunca me esqueci, a gente tomava chá assistindo Chaves. Então começa a criar aquele aspecto Chá com Chaves. Chá com Chaves. Aquele aspecto de começar a formar dentro do coração, né? A primeira fita, cassete. Meu Deus do céu. Pra quem não sabe, fita cassete, né? Um negócio que tu coloca num videocassete. Né? A primeira fita cassete que eu ganhei na minha infância foi com 2 episódios do Chaves, que um deles eu consigo narrar eles pra vocês, que eu tenho ele tão vivo na minha memória, que eu consigo reproduzir boa parte das falas, que é o roupa suja lava-se em público. E aí eu tinha aquela fita que vinha com roupa suja lava-se em público e o futebol americano. Então eu decorei aqueles 2 episódios, porque não tinha o que olhar, eu olhava aquilo ali. Ou depois, quando estava iniciando a Rede TV, a gente olhava a Betty a Feia. E aí, passada essa fase dos meus bisavós, do tempo que eu morava com os meus bisavós, eu fui morar em Porto Alegre. E quando eu fui morar em Porto Alegre, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a capital. Quando eu fui para Porto Alegre... Amor... Quando eu fui morar em Porto Alegre... Paz. Quando eu fui morar em Porto Alegre, eu me lembro bem firme, assim, que o Chaves, ele dava mais ou menos ali 1h da tarde. Então era depois de eu ter almoçado e ia ter ali um tempinho sem fazer nada. E aí eu olhava Chaves comendo gemada que o meu avô fazia pra mim. Ela batia o ovo, eu me sentava na sala e ficava olhando Chaves. Eu não queria ir pro inglês pra ficar olhando Chaves. E aí, quando eu cresci, fui me tornando adolescente, eu não deixei de olhar Chaves. Aí chegou o momento da internet, por isso que eu falei, eu olhei Chaves da TV de tubo ao HD.
né? Então, Netflix, eu peguei Chaves no Netflix também. E eu me lembro que eu era tão viciado, que eu dormia assistindo Chaves. Tipo, a Tice tá aqui pra contar, não tô mentindo. Eu dormia assistindo Chaves. No primeiro momento, eu achei um site que ficava reproduzindo Chaves 24 horas por dia, e eu sabia a sequência dos episódios, né? E eu ficava assistindo aquilo ali antes de dormir. Então, Chaves, pra mim, ele ajudou muito a moldar um pouco do meu caráter, sabe? Pode parecer exagero, mas se tu te identifica com aquelas realidades e tu vê e tu projeta alguma coisa tua na realidade daqueles personagens, que eram simples, humildes e um humor muito puro, né? Uhum. Claro, eu vou falar mais tarde, assim, mais lá na frente, que há aspectos que hoje seriam cancelados em Chaves. Sim. Chaves estaria cancelado, né? Inclusive, eu gosto muito do episódio Os Espíritos Zombeteiros, que no final tem uma mensagem incrível. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Mas o meu afeto com Chaves é realmente esse. Então, assistir Chaves me lembra os meus falecidos bisavós, me lembra os meus avós, o tempo que eu passei com eles, né? Me lembra tudo, sabe? Então, por isso que eu digo, eu não consigo pensar na minha vida sem ter assistido Chaves, sabe? Então, eu me criei. Então, pra mim, eu não consigo ficar, tipo, um mês sem assistir Chaves. Eu tenho que dar uma parada, assistir. Tem aquele canal do YouTube, o Vila do Chaves, às vezes eu olho pra ele, dar umas curiosidades, assim, pra ver se mata a saudade também. Mas, em essência, sabe, eu gosto muito de ficar ouvindo, lembrando da dublagem, também é algo que eu quero falar nessa conversa com vocês, é como a dublagem fez a diferença no Chaves, né, de quando tu se deu conta de como foi um choque muito grande quando tu descobriu que eles falavam espanhol, sabe? Falava chilindrina na Chiquinha, Chilindrina. Falava, quem é Dom Ramon? Dom Ramon, que Dom Ramon? É Seu Madruga, caramba. Ora. O espanhol tá errado, o certo, na verdade, é em português. Então. A gente sabe. Exatamente. Por que eles erraram depois? Exato. Mas é interessante, né, o Alan falando aí, o olho até brilha, né? Porque não é que a gente não tá querendo colocar aqui que o Chaves, claro, a gente falou a melhor série e tal, a gente não tá querendo dizer aqui que o Chaves é perfeito, maravilhoso, roteiro, mas assim, o que a gente tá querendo dizer é que é uma coisa muito simples, tanto que o Chaves, ele é uma produção simples, porque eles não tinham dinheiro mesmo, né? Porém, é uma coisa que formou o caráter de muitas pessoas, mas formou mesmo. Por quê? Porque o que a gente assistia? A gente tinha como referência aquelas produções na televisão. Ou você assistia novela. A novela também formou o caráter de muita gente, meu filho. Esse negócio de divórcio no Brasil aí, a novela foi um pontapé do caramba, entendeu? Então, assim, como que isso consegue formar as pessoas, né? Seja pro bem ou pro mal. E o Chaves, ele também teve esse poder, né? E você fica comparando o Chaves com os desenhos que tem hoje, com conteúdos que as crianças assistem hoje. Não só criança, mas as séries, porque Chaves não é coisa de criança só, entendeu? Então, as séries de comédia que tem hoje, mas o que isso aí ajuda? O que isso aí agrega pra gente? É série de comédia falando do movimento Black Lives Matter? Vai caramba, mano, que merda é essa, entendeu? Então, tipo, tá faltando produção simples, né, e que agregue valores às pessoas. É isso que a gente tá dizendo aqui, né? O Bruno, você levantou a mão aí? Não, porque, cara, eu tava pensando exatamente isso. Antes de você começar, eu tava pensando nisso, assim. Porque, de fato, qualquer produção com um mínimo de qualidade, com mínimo de qualidade, porque senão todo mundo foge dela, mas com um mínimo de qualidade que fique passando por tanto tempo quanto Chaves passou, vai ter uma influência na cultura absurda, independente se ela é boa, se ela é, né, pior em qualidade artística, em conteúdo. Então, por que novela influencia? Porque a pessoa tá sempre lá vendo. Então, por mais que mude a novela, o conteúdo é sempre a mesma coisa. Os atores são sempre os mesmos. E Chaves, ele passou mais tempo do que novela aqui no Brasil. E pouquíssimos atores, assim, pouquíssimos cenários. Atores dois personagens com um único ator, muitas vezes. Então, porque é uma produção simples, mas ao mesmo tempo é uma produção que cada episódio tem a sua qualidade. Dificilmente você pega um episódio e fala assim, nossa, olha como esse episódio é ruim. Cara, não tem nenhum episódio do Chaves que eu penso e falo assim, esse episódio eu não gosto. Eu não consigo pensar em nenhum que eu consiga falar isso. Porque ele tem uma certa qualidade que vai agradar, então você pode repetir aquilo infinitamente e ele vai influenciar a vida das pessoas. Porque ele tá ali repetidamente passando.
a gente vê esse fenômeno em diversas mídias. Assim. Quantas e quantas músicas que repetem tanto no som que a gente acostuma com elas, elas são horríveis. Então hoje em dia a gente tem muito disso. Repete, 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 e são horríveis. Então, que bom que Chaves não é horrível. Que bom que Chaves tem a sua qualidade, tem o seu mérito, porque repetindo desse jeito, se fosse uma porcaria, nossa senhora, a gente já tá muito pior que a gente já tá hoje. E foram quase 40 anos repetindo na TV, quase 40 anos, desde 84. E eu acho que se não tivesse uma certa qualidade, ele não permaneceria tanto tempo assim, e ele não teria feito tanto sucesso. Porque pode ver essas coisas porcaria que faz sucesso e bomba. É 1 mês, 2 meses, 1 ano estourando, e aí morre, entendeu? Até grandes coisas que fizeram... Gente, ó, todo mundo falou há muito tempo de Game of Thrones, a série. O final foi terrível, enfim. Quem fala de Game of Thrones hoje em dia? As pessoas não falam. Tem um núcleozinho de fã pequeno, que ainda movimenta, existe toda uma promessa de coisas a mais. Mas assim, não é um negócio que tá dando bilhões de dinheiro pra HBO, que fica passando, que todo mundo quer ver as reprises. Não. Foi o seu tempo e agora deu espaço para outras coisas, outras produções. E Chaves não, realmente, como você falou, ele durou 40 anos, e por ter durado isso, ele é um marco muito grande no Brasil, na televisão brasileira e para os brasileiros. Mundial, vai saber se tem algum programa no mundo que já durou isso. Esses dias a gente estava brincando aqui, a gente assistiu o Rasta News lá da Brasil Paralelo, e o Rasta usa muita referência de Chaves, muito engraçado. E assim, eu fico pensando assim, será que, sei lá, essa molecada que às vezes não deve ter assistido Chaves, não vai entender nada que ele tá falando, sabe? Porque ele usa muita referência, e você dá muita risada, porque você entende a referência, faz muito sentido no que ele tá falando, enfim. E o Chaves, ele funciona muito bem para, por exemplo, a nossa geração, que é dos anos 90, mas para uma geração que veio um pouco depois, para uma geração que veio antes. Então a gente falou aqui do meu pai nasceu em 60, a minha avó, nem sei quando que minha avó nasceu, sei lá, 29, 30, por aí, entendeu? E funcionava muito bem pra ela. Então a gente tá falando de um seriado que se comunicava com muitas gerações diferentes. Exige uma qualidade pra fazer isso, né? E é justamente a simplicidade que eu acho que fazia com que tantas pessoas se apaixonassem por Chaves, né? Que brasileiro nunca se deparou com a realidade de uma criança que passa fome e que tu não te compadece daquela realidade? Que brasileiro nunca viu aquela criança que passa fome ser basicamente educada por uma pessoa tão pobre quanto ela, como é o caso do Chaves com o Seu Madruga? Que brasileiro nunca viu aquela parece que eu vou falar coisa de esquerdista, mas não é, tá? Porque existe essa realidade. Mas aquela pessoa que tá mais na alta, né, como é a Dona Florinda, que fica toda hora humilhando o pobre coitado ali, né, e que nunca se identificou com o cara que é preguiçoso para procurar trabalho, né, não é como é que é? Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Então essas frases vão marcando a vivência das pessoas, né, e sim, uma coisa que acho curiosa, né, que uma coisa que eu nunca gostaria de ver, e eu vou ser bem sincero pra vocês, falando aqui com uma pessoa que ama Chaves, eu jamais gostaria de ver um remake do Chaves, por exemplo. Nossa, nem brinca. Nossa. Não é porque imagina o que não iam tirar das piadas e o que não iam inserir, né? Daqui a pouco era a Chiquinha tendo um affair com a Pops, né? Então, toda a inocência que existe no seriado seria deturpada por conta desse pensamento que nós temos hoje. Então, às vezes, é até bom ter essa briga que está acontecendo lá entre a Televisa e os detentores dos direitos de imagem do seriado, porque limita eles de inventarem coisa, né? Então, imagina, eu vou dizer para minha filha, vamos olhar Chaves, né? E aí ela começa a gostar. E aí ela vê lá no Twitter que teve um remake do Chaves. Aí no remake do Chaves lá é cheio de progressismo e os escambau. Cara, por favor, não façam remake do Chaves, porque é desonrar a história, sabe? Porque vamos fazer, porque se cai na mão desse povo, sabe? É tiro e queda para destruírem uma obra que se caracterizou justamente por não precisar fazer esse tipo de apelação e conotação de gênero, sexualidade. Inclusive, era até bastante progressista, né? Porque hoje vocês não entendem que hoje é o dia da liberação feminina? Não sei se vocês vão pegar a referência.
Então tem toda essa realidade, toda essa vivência ali de piadelas, que são, às vezes, tem todo produto, ele é fruto do seu tempo, né? Então havia ali também um tipo de crítica social relacionada ao tempo, só que era uma crítica social sobre coisas efetivamente que eram mazelas da sociedade daquele tempo, sabe? Então, não é carregado de ideologia, né? Isso acho que faz uma diferença muito grande. Porque reconhecer que existe desigualdade social não é predominantemente um pensamento progressista, stalinista, marxista, não, é uma constatação da realidade, né? Existe uma diferença social, e que bom que existe de certa forma, porque é o que move o mundo, né? Essas diferenças, a superação dessas diferenças. O problema é que hoje você vê isso político partidariamente incluído nas séries, nos cinemas. O Lula Palusa lá, o que foi aquilo, pelo amor de Deus, entendeu? Sabe? Então, manchar, por exemplo, a história do Chaves com um remake, cara, eu acho que seria assim. Acho que o Roberto Gomes Bolanhos ia dar jeito de sair, né, do caixão. Porque o que caracterizou todos, e aqui já não falando só de Chaves, mas todos os seriados de Chaves Chapolin, de todos os seriados do Roberto Gomes Bolanhos, ele carregavam uma imagem, o X-Espírito, uma mensagem de solidariedade, de amor, doação, né? E sem nunca ficar apelando para coisa. E nenhum deles, por sendo o seriado voltado totalmente para criança, como é Chaves, ou seriados como o Chato Bonaparte, ou como é que era o que originou, por exemplo, o seu professor Girafales, que é o Los Genios de la Mesa Quadrada, né, onde tem ali uma prefiguração do professor Girafales, uma ideia do que seria o Seu Madruga, naquelas que eles falavam de temas que aconteciam na época, mas com um humor refinado, um humor simples, um humor sem precisar apelar, que é o que acontece hoje, né? Você vai ver todas essas companhias de humor, sejam elas mais progressistas, sejam elas mais conservadoras, é sempre apelativo, né? Sempre uma defesa do seu viés, ponto de vista, ponto de ideológico. Então tudo agora, como diria o pai da teologia da libertação, Gustavo Gutierrez, tudo é política. E infelizmente hoje tudo que tu vê é político. Tu não consegue dar risada sem, por exemplo, eu vou ali assistir, quero assistir um programa de humor, simplesmente para desopilar. Pô, toda hora vai ter uma crítica aqui, uma crítica não sei o que, não sei o que. Pô, chato pra caramba, só quero desopilar, entendeu? Não, agora até o humor tem que ser crítico. Quem dera sentar aqui, eu vou sentar com a minha filha e dar risada com uma coisa besta que foi sem querer querendo, sabe? Tipo, sim. Que falta faz pra nós. Então, é muito interessante o que você está falando, porque no próprio Chaves a gente vê exatamente isso de forma muito clara. Assim, ao mesmo tempo que tem toda essa questão da desigualdade, da criança de rua, onde vão alimentar ela, vão pôr ela na escola, vão ver, né? Você mora, onde você mora, né? Você tem casa, você dorme no barril, todo mundo preocupado com essa questão. Por outro lado, tem Chaves, vai vender churros, vai trabalhar no restaurante. Pô, trabalho infantil? Cara, não, tem tudo, tem ali. Tem a realidade daquela sociedade mais carente de forma completa. Então tem todas as vertentes de personagem dentro desse mundo. Né? A gente já estava comentando um pouco, tem o preguiçoso do trabalho, tem o mais riquinho ali, que na verdade não é tão rico, porque não estava na vila. Né? Então tem muito de tudo ali. Então você vê que ele está muito mais preocupado em construir bons personagens e trabalhar bem a relação entre esses personagens e esse contexto todo com a realidade do espectador, do que propriamente com qualquer pensamento político, ideológico. Então é a cultura do povo mesmo, assim, no sentido mais claro possível que pode ser esse termo. Assim. Então isso é ótimo, a gente perdeu muito disso, né? A gente, no Brasil, a gente teve algumas coisas assim também, né? Mas só foi mais antigo aí, década de 80, né? Tudo. Escolha do professor Raimundo, começou assim, depois já começou a entrar algumas coisas meio ruins também. Então, esse humor descaracterizado de qualquer politização
Faz muito tempo que eu acho que não consigo nem pensar em alguma coisa pra Acho que citar assim, os fugindo Trapalhões disso, né? antigos, né? Bem Lá quando antigo todos também, acho ainda que também estavam tava um vivos pouco. ainda, quando o Mussum ainda estava também, enfim. Então, mas é um humor Bem que antigo. hoje em dia quase não se vê, né? Uhum. E mesmo assim era um humor bem besteirol, né? Esses aí, Assim, Não era um humor esse muito daí. nacional. ok pra É, criança. Não, é incomparável, né? Porque aqui a gente tá falando de aham, um humor muito mais puro, infantil. No outro, a gente só tá uhum, falando que não tem ideologia, né? Tipo, o único Não, mérito é sim. esse também, né? pode até ser que tenha alguma coisa do Chaves, mas assim, nunca percebi nada, entendeu? O humor é muito leve, né? É porque assim, o Chaves, ele tá refletindo aquela realidade, mas ele não tá focando naquela realidade. Né? Ele tá focando nos conflitos, nas situações Numa boa história, cômicas. né? Tipo, não tá justificando. Tipo, olha assim, olha, não tô falando que a gente tem que. A gente não tem que olhar pra pessoa que tá numa situação de miséria. Mas ele não tá focando na miséria do Chaves, entendeu? E quando lembra das coisas, da miséria dele, é sempre com um tom cômico, entendeu? Tipo, porque ele não tem isso, entendeu? Tipo, todo mundo tem uma coisa, mas ele não tem. Ele mora num barril, caramba, entendeu? Mas tem um número, né? O número 8, né? Ele mora, né? Então, isso que é interessante, porque não fica focando. A gente sabe, você não precisa colocar uma lupa, né, Perfeito. no problema, enfim. Então acho que é isso, essa é a diferença, que ele não coloca, não fica focando e falando e falando e falando, né? Então, acho que é nesse sentido que ele acaba se distanciando um pouco assim das ideologias. É claro que a gente não sabe das ideologias da época, mas pelo menos eu nunca vi, né? Nunca percebi, nunca notei assim nada assim que politizasse, né, as situações. Sim, e toda vez que o Chaves queria, o Chespirito queria tocar na questão da miséria, da fome, era num tom de conscientização de solidariedade, e não de política. Olha aqui, políticos vejam a sociedade. Não, ele queria educar as crianças que estavam ali, mesmo que por forma de humor, a refletir, a ser contra a desigualdade, a ser contra o julgamento precipitado. Por exemplo, a gente pega um dos clássicos, uma das clássicas Por que frases julgar, né? do Chaves, que pra mim é tão marcante quanto o episódio do Ladrãozinho, né? Mas é quando eles estão na fonte dos desejos, né? E aí tá lá o embate das famílias, dos clãs, né? Do clã da Chiquinha e do clã da Dona Florinda e do Kiko. E eles estão ali, porque joga e peça que uma manada de tratores passem por cima do seu Madruga, não sei o quê, e que 5 manadas passem por cima da Dona Florinda. E o Chaves interrompe aquela briga. Por que vocês não gastam essas moedas pedindo para que eu possa comer todos os dias? Então, tu vê como isso é muito mais profundo do que Aham, uma crítica social não, mas uma crítica política ao sistema vigente. aham, Aquilo ali já sim, consegue criticar tudo ao mesmo tempo, sim. E fazendo nenhum. o Gargalhar. objetivo dele, né, o público que ele quer atingir, que é as crianças, que elas cresçam e tenham um senso moral de que a gente precisa ser solidário, que a gente precisa pedir o bem para os outros, que a gente precisa olhar para a realidade de quem sofre. E ali o Chaves, ele é uma das poucas vezes que ele se manifesta dizendo, olha, eu tô aqui passando uma coisa difícil e vocês estão aí gastando tempo com bobagem. E Uhum, essa mensagem, ela é profundamente cristã, antes de qualquer coisa. Se a gente olha o sim. background do próprio Roberto Gomes Bolanhos, mesmo com seus problemas lá afetivos, né, que trocou de mulher e tudo mais, ele tinha uma fé, ou pelo menos transparecia essa fé nos seus roteiros, né? A mensagem que ele queria passar é estritamente cristã, né, de uma forma ou de outra. Então, é, quando a gente fala assim, tinha alguma motivação por trás? Acredito que não, acredito que ele não queria fazer proselitismo, mas é impossível você desconectar o autor da sua realidade, né? E ele traz muito aquela vivência é, de ter passado, por exemplo, dificuldades, de ter um pai que morreu cedo, né? Isso no caso do Chespirito, né? Com vários irmãos, tendo que cuidar da mãe, trabalhar para cuidar da mãe. Ele foi boxeador, ele foi roteirista, ele foi coadjuvante em cinema até chegar onde chegou e ser o gênio que foi. E o Chespirito só foi o gênio que foi por causa da vida, da obra dele.
né, da sua facilidade por escrever, sim, mas não só isso, porque além do talento natural, havia um ser humano cheio de luz, né? Cada um dos personagens, ainda que tenha todas aquelas brigas pelos direitos de cada um deles, é uma marca do Chespirito, né? O Kiko é uma marca do Chespirito, a própria Chiquinha é uma marca do Chespirito. Todos esses personagens foram criados por ele. Claro que cada ator deu a vida, deu a sua forma, o seu rosto, a sua caracterização, mas a ideia do personagem vem do Chespirito e ele mostra em cada um dos personagens aquilo que ele quer passar para o seu público, a mensagem que ele quer passar para o seu público. E eu acho que a gente falava bem no início, né, que o Chaves moldou o caráter de muitas pessoas, e tem um motivo para isso. Né? Tanto que você desconfie de quem não gosta muito de Chaves, velho. Olhem bem essas pessoas que ficam falando mal. Que geralmente são as pessoas que hoje cancelariam o Chaves. Certo? Sem nenhum tipo de dúvida disso. É interessante que o Chespirito é um apelido, né, que remete a Shakespeare. Isso. É Shakespearezinho, como se fosse Shakespearezinho, que um amigo do Roberto Bolanhos, né, como é que se fala o nome dele? Roberto isso mesmo, Gomes, né? Bolanhos. Isso, que um amigo chamava ele de Chespirito, né, como se fosse um Shakespeare, que dizia que ele escrevia igual Shakespeare, né, os roteiros, enfim. E ele era uma máquina mesmo. Se a gente puder comparar, né, o trabalho, é claro, que nível internacional acho que é diferente um pouco, talvez, não tanto. Mas o trabalho dele, um brasileiro que pode ser comparável, é o que fez agora aniversário de falecimento, como que é o nome dele? Que fazia o Professor Raimundo. O Chico Anísio. O Chico Anísio, exato. Chico Anísio também, que fazia, 50 personagens com vozes e trejeitos diferentes. O cara também era um gênio, né? E muitos comediantes aí que existem hoje em dia foi por conta dele, enfim, né? Então, e ainda assim, o Bolanhos ainda consegue ser superior, porque o sucesso que ele fez internacional foi muito maior, né? Muito maior. Então, mas é interessante a gente fazer essas comparações, porque o Chico Anísio ele é considerado um gênio aqui na comédia, né, nacional. Sim. E só para finalizar essa questão da genialidade do Chespirito, não foi, ela é internacional mesmo, porque a gente pensa que é só aqui no Brasil que Chaves fez sucesso. Pô, teve Chaves, se não me engano, em países árabes, teve Chaves no Japão, nos Estados Unidos, né? Na Rússia. Cara, o Chaves, é um sucesso mundial por conta que todo país, todo local tem uma realidade daquela. Tem um Chaves ali numa esquina, né? Sabe? Exato. Cara, a inocência do Chaves, né? Do próprio Chaves, da Chiquinha, as relações de amizade, as brigas que são efetivamente de crianças. E aquela loucura, você enxerga, você sabe que eles estão representando crianças, você vê adultos, você projeta na sua... Você lembra do Chaves, você lembra coisa como adulto, você não consegue projetar uma criança ali. E ainda assim você mergulha naquela história de uma maneira que, não interessa se o Chaves tá com ruga, entendeu? É o Chaves, sacou? Tanto que nos anos 90, nos últimos episódios do Chaves, quando ele já tava de novo dentro do quadro do Chespirito, você olha pro Chespirito e ele tá gordo. Ele tá barrigudo, barrigudão, velho. Ele já não tinha mais. E ele só parou de fazer o Chaves por conta disso, porque chega uma hora que não tem. Bom, vai estar assim, o Chaves de Bengala ali. Então... E criança de 8 anos, né? Uma criança de 8 anos, o Chaves. Pois é. Uma coisa que... Não, o Silvio Santos, ele foi um gênio, né, cara, que trouxe o Chaves vai acabar porque ele parou de passar Chaves. Então, pois é. Ele trouxe, quando ele trouxe, foi ali a negociação com a Televisa, né? Ele tava negociando as novelas, aí ele viu o Chaves, falou, quero trazer. A galera do SBT não falou, não, isso aí é muito ruim, isso aí não vai dar em nada. Ele falou, só porque vocês estão falando que é ruim, eu vou trazer e vai passar no SBT. Trazer. Cara, tu sabe que o Steve Jobs, né? O Steve Jobs mesmo, cara. O que eu acho que deve-se muito ao Silvio Santos, claro, mas tem um nome que poucas pessoas falam, mas que fez o Chaves ser o Chaves aqui no Brasil, chama-se Marcelo Gastaldi e a sua companhia de dublagem Maga. Sim. Cara, o que esses caras fizeram, assim, ó, pra quebrar o paradigma de que a dublagem brasileira é ruim.
Eles simplesmente pegaram nomes, por exemplo. Ele Cara, fez um naquela estudo época, né? completo. Pô, imagina como é que. Hoje tu tem como que ele reuniu e conseguiu pensar, por exemplo, trocar o nome de Seu Ramon. Tanto que se vocês verem. Porque, olha só, agora Do Dom curiosidades Chaves Ramon. maníacas. Pois é. Fala aí. Curiosidades Chaves maníacas. Os primeiros episódios que chegam aqui no Brasil, eles já são da fase, digamos assim, da fase de ouro do Chaves. Né? Então, eles fazem uma primeira leva de dublagens que você vai, por exemplo, você vai assistir acho que, se não me engano, o primeiro episódio dublado da Maga era assim: Francisquinha, por que você fez isso? Assim, e a A Chiquinha vozinha chorava. fina, né? Exato, e a Chiquinha chorava. A, B, C, D, E, F, G. Não, então, aquele. Tá chamando de Francisquinha. Tem um que chama o seu Madruga de seu Ramon. Seu Ramon. Né? Então, tu vai ver que tem aquele processo de experimentação até que o Gastaldi encontra a voz pro Chaves que você. Infelizmente, pros outros dubladores do Chaves, nunca eles vão chegar perto do que foi a voz do Gastaldi. Porque ela tá na cabeça, no imaginário da gente, né? Então você já consegue. Você fecha o olho, você imagina o Chaves, você ouve a voz, você consegue imaginar. A própria dublagem do Nelson Machado, do Kiko, cara, fantástica. Eu não lembro o nome de todos os dubladores, mas destaco esses dois. Mas o Gastaldi como chefe daquela dublagem. E por exemplo, vai lá, tem os episódios que fala, por exemplo, da história do México, né? E aí ele vai lá e consegue trazer aspectos, né? Ah, quem foi Dom Pedro I? Ah, foi aquele que ficou a noite inteira com dor, gemendo, dando gritos na beira do Ipiranga, né? E como é que o cara faz toda essa transição, e foi muito legal. Tanto que esse episódio que eu falo para vocês que eu sei de cor, né? Chega lá a Chiquinha, o Chaves chega perto do seu Madruga ali para pedir garrafas vazias, né? E aí, no momento que ele tá esperando, chega a Chiquinha montando numa vassoura e fala: Chaves, vamos brincar de Guerra dos Farrapos? Pô, Guerra dos Farrapos. Entendeu? E aí, só que ele mistura, porque vai lá o Calabar já é de outra. Então você vai ser o Calabar e você é a Calabresa. Então, tipo, são as piadas assim meio sem sentido que tu às vezes tu não entende, porque realmente ele precisava achar uma ligação ali para poder pegar, porque existem piadas que eram efetivamente com ditos populares do México, que a gente aqui não ia entender. Então, o trabalho da Maga de dublagem, assim, eu acho que fez o Chaves ser o que foi aqui no Brasil. Sabe? Não que o próprio seriado não tivesse essa força. Óbvio que tem, né? Impossível dizer o contrário. Mas aqui no Brasil ele ficou impregnado por conta disso. Pega aquele episódio lá que. E aí tu vê como falta. Tipo, como as coisas eram tão antigas que eles não se preocupavam com aquele senso de continuidade, né? Faltava um continuista pro Chaves em tudo, tanto no seriado quanto na dublagem. Porque aí o primeiro episódio de Acapulco, eles estão dizendo que iam para Acapulco. Aí quando vê, eles chegam em Acapulco, no episódio que seria Acapulco. Ai, Chaves, você já veio aqui no Guarujá? Tipo, muda tudo. Mas pra deixar o negócio mais abrasileirado, sabe? Sim, então, sim. É uma loucura, cara. Assim, até a história do filme do Pelé, né? Que era um filme sobre futebol. Eu não lembro. Sim, que era do próprio Chaves, o próprio Bolanhos, né? A Televisa fez um filme chamado El Chanfle, que era sobre futebol. Isso. Né? E eles jogavam no América do México. E aí, pra fazer a propaganda do filme, eles fizeram isso. O Chaves fazia propaganda de tudo. Ele é o rei do marketing também, né? Tipo, fazia propaganda do Chapolin. Muito bom, o cara é um gênio. O próprio episódio de Acapulco foi pra divulgar aquele hotel que era dos donos da Televisa. Olha aí. Então, tipo, cara, é uma loucura, assim. Então, cara, tipo, e quantos brasileiros não devem ter ido pra Acapulco depois, hein? Não, e as frases, cara, como é que tu esquece as frases, tipo, eu lembro do episódio é que nem foi a Fê que falou, né, do Rasta, né, que tinha frase pra tudo relacionado ao Chaves. Então, tipo, às vezes a gente tá brincando, assim, e passa uma guria bonita, né, e aí eu brinco com os guri, né, lembra como é que seu Madruga falava? Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. Moça formosa.
As É frases. mesmo. O Kiko com o Caramba. gato. Putz, eu acho esse episódio muito bom também. Esse do episódio é julgamento. muito bom. Nossa, é muito bom. Caramba, E tem que daí tem aquela adaptar aí. piada, né? Qual o animal que come com o rabo? Todos, porque não pode tirar o rabo pra comer. Cara, pô, genial! Ai, cara, é muito bom. Preciso ver de novo. Aham, é muito bom. E caramba, imagina como que seria se fosse tipo uma dublagem fiel, né? Meu, ia ser muito fora de Ia contexto, ser assim. fora- Total. É, então. E, nossa, e realmente não dá pra pensar. Eu já assisti já uma vez um episódio, assim, na voz original, e é muito zoado. E se eu não me engano, eles refizeram tudo, não só a dublagem, mas inclusive as trilhas também, as trilhas sonoras que são usadas, Quem os tira a trilha efeitos. original do Chaves merece prisão. É, Com então, todo respeito. os efeitos, aquelas risadas que parece o cão do diabo latino, aquilo ali não parece risada. Você lembra? Tipo, não é risada aquilo, que raio que é aquilo. Eu vou colocar aqui, quem tá ouvindo o podcast vai ouvir, mas aquilo ali parece os cães do inferno latino, aquilo ali não é risada, velho. Tipo, mano, a gente, é risada pra nós, entendeu? Mas se você for prestar atenção, não tem nada a ver, entendeu? É muito bom, e a forma que isso entra na cultura, né? A gente tá falando das frases, né? A forma que isso entra na cultura popular, a forma que o Chaves se tornou cultura pop também, né? E cultura brasileira, né? A gente se Sim. apropriou, né? Digamos assim. Talvez tu a gente sabe deixou que- até melhor, talvez, com a dublagem nacional, não sei. Eu tava pensando agora, enquanto tu falava, lembrando que a gente tinha falado ali no início da questão do Chaves poder ser cancelado hoje, assim, né? Odeio essa palavra, cancelamento, mas enfim, existe, né? Por exemplo, que eu tinha falado, tem um episódio dos Espíritos Zombeteiros que, no final, tipo, todo ele gira em torno da Bruxa de 71, dizendo que ia fazer Um um nome culto ótimo, inclusive. espírita. Aí, ó. Ia fazer uma sessão espírita na casa do Seu Madruga, porque o Seu Madruga ele tava com insônia e todas as noites ele levava um prato vazio pro Chaves e largava no barril. E os pratos sumiam. E aí ele ficava só, tá sumindo prato aqui em casa, não sei o que, parará. E aí a dona Clotilde, não, porque isso são os espíritos zombeteiros e não sei. E aí fica toda aquela que, tipo, vamos fazer aqui uma sessão espírita, eles fazem uma sessão espírita. E aí no fim do episódio, a dona Clotilde, é porque eu estava errada, que não existe essas porcarias, eu não sei o quê. Tipo, eu fico pensando, será que eu dificilmente eu assisto redublado, tá? Será que a redublagem desse episódio mudou alguma coisa? Entendeu? Tipo, será que agora vai achar que é crime de intolerância religiosa o autor achar que o espiritismo é uma porcaria? Entendeu? Tipo, então tem várias coisinhas, por exemplo, tem um episódio que é o Belo Adormecido, que o Chaves tá com sono, e aí ele dorme no meio da calçada, assim, e a Chiquinha deu um beijo nele, e ele tava no piripaque, assim, né? Meio espírito, tipo, aquelas coisas que o espírito fazia de deixar o corpo enrijecido e não sei o quê. Aí a Chiquinha deu um beijo nele e ele murchou. E aí ela perguntou, você vai dar um beijo nele, Kiko, mas nem que eu fosse a bailarina, nem que ele fosse a bailarina do Tchaikovsky, alguma coisa assim. Tipo, diz que teve 3 mudanças de dublagem, porque isso aí era ofensivo, sabe? Então, e tem uma história aí sim que eu acho bacana, não questão de minoria, mas que a Pops, foi criada fanha por conta da comunidade, por conta de uma menina que o Tia Espírito conheceu que era fanha, e que essa inclusão fez com que aquela menina se sentisse parte do grupinho dela. Tipo, essa história é um monte de história legal, assim, que o Tia Espírito... Muita coisa boa. Tem esse cara. livro aqui, quem quiser, eu tô com ele no Kindle, mas eu tô lendo, não sei se dá pra ver certinho aí. Ele se chama Sem Querer Querendo. É uma autobiografia do Roberto Gomes Bolanhos. É muito bom. Tem aqui, sem fazer propaganda do Kindle, mas já fazendo, tem no Kindle. Fica de boa, fica tranquilo, nosso canal. E se eu não me engano, esse ano, né, que é 50 anos, né, de Chaves? Foi ano passado. Foi ano passado? Ano passado completou 50 anos da primeira exibição do Chaves no México. E, enfim, tem novinho, né? É que tem muita briga não, mas
não se sabe exatamente qual foi o primeiro episódio, porque o Chaves, antes de ser o Chaves como se conhece, né, agora acho que eu até perdi aqui, o Tia Espírito estava contando aqui como que foi a história do Chaves, mas eu acho que não tá aqui. Aí que ele fala aqui, ó. Deixa eu falar aqui. Para falar a verdade, esse carinho do público também foi um presente, blá, blá, blá. No entanto, para alcançar essa fama, várias circunstâncias tiveram... Não, eu perdi. Aqui. Também narrei o episódio da saída do Rubem, que ele estava falando sobre a saída do Rubem Aguirre, que é o professor Girafales, do grupo dele, naquele momento, quando acabou aquele programa que eu falei para vocês dos gênios da mesa quadrada, né? E aí, ele falou assim, pois bem, ele voltou pouco depois, de modo que se encaixou facilmente no ambiente do Chaves, interpretando com maestria o professor Girafales. Mas cadê a parte que eu... Não era essa parte aqui que eu tinha separado? Sanguíneo, aqui, tá. Ele tá falando o seguinte: enquanto Chaves era o melhor exemplo de inocência e ingenuidade, a inocência e ingenuidade própria das crianças, e é bem provável que essa característica tenha sido o que gerou o grande carinho que o público passou a sentir pelo Chaves. Carinho que não se refletia apenas nos aplausos, nos sorrisos e nos elogios, pois a tudo isso se devem assomar centenas de pessoas, crianças e adultos, que se aproximavam para deixar um sanduíche de presunto no palco, um par de sapatos, brinquedos e etc., no mesmo tempo que se repetiam diariamente as expressões utilizadas nos programas, pois sem querer querendo, isso me escapuliu. Enfim, isso aqui, quando ele está contando, simplesmente tu percebe que o Chaves, ele é algo que veio do profundo do coração. E eu acho que esse é o grande segredo do seriado. Por isso que ele atinge tantas pessoas, sabe? Então, aqui contando o que eu tava falando pra vocês do primeiro episódio, ele fala assim, que era um material que sobrou, que ele tinha, o Chaves, e ele fala assim, referia-se, para isso usei um material que sobrara de outro sketch avulso que eu tinha feito semanas antes. Referia-se a um menino pobre que estava caminhando em um parque público e tinha uma breve discussão com um vendedor de balões. O menino havia sido representado por mim e o vendedor de balões por Ramon Valdez, que é o Seu Madruga. E ele fala, o resultado foi não apenas aceitável, mas também deixou o material sobrando. E enquanto eu continuava a pensar no sketch definitivo, repeti e usei a receita. Usei o material que havia sobrado para escrever algo com uma atmosfera semelhante. Dessa vez, o resultado foi mais do que aceitável, e os comentários positivos não tardaram a chegar. Até que algumas semanas depois batizei o personagem como o nome que se tornaria conhecido em várias partes do mundo, rivalizando com popularidade com o Chapolin Colorado, que é o Chaves. Então, essa questão, né, essa cultura inútil que eu estou trazendo, mas que também é útil para quem gosta de Chaves, que não se sabe exatamente o primeiro episódio, porque ele foi esse sketch que ele fez do menino, porque Chabo em espanhol é menino, né? Menino, rapaz, garoto. Eita, os gatos vão matar tudo aqui. Menino, garoto. E essa também foi uma tradução que o Gastaldi, tipo, pensou, né, Chaves. E aí tu pensa, o que tem a ver Chaves? Né? Eu sempre pensei por que era Chaves, né? Então, não se sabe exatamente quando foi o primeiro episódio por conta disso. Porque na história, assim, de um sketch já muito mais como Chaves, o primeiro quando o seu Madruga quer dar remédio pra Chiquinha, e aparece o Chaves ali fazendo estripulia no meio do pátio. Em que 3 ou 4 minutos o sketch, não é mais que isso. Então ele mescla ali, ele tem um primeiro, já tem uma prefiguração do chapéu, sapatos, roupa usada. Só que esse aí é com um outro ator. E o seu Madruga morava na casa que era pra ser da Dona Florinda. Né? Então tem várias coisas ali que quem assiste aquele primeiro episódio fica, nossa, que massa, tipo, a roupa do Chaves era amarela, a calça azul, ele andava com a barriga aparecendo, cara, é muito engraçado, é muito louco, assim, ver a própria evolução do Chaves. E outra curiosidade inútil, mas também útil para quem gosta, é que a gente se pergunta por que ele repetia tanto, né, por que tinha tanta versão para as mesmas histórias. A gente tem que pensar que eles produziam várias coisas em grande escala, né, e, tipo, ele tinha que produzir Chapolin, ele produzia outras questões, e eles começaram a viajar com o grupo, né, para fazer espetáculo, e então, tipo, como eles não repetiam, lá no México não se repetia episódio como é o SBT, eles passavam diretão, assim, então por isso tu vê tanto erro de continuidade, tanto erro de gravação, por todas as limitações da época, né,
Então, Uhum. ele reescrevia e readaptava as histórias ou com personagens diferentes, mas com o mesmo Sim. cerne. E ele fala que a cada vez que ele readaptava, ele colocava algo melhor, algo que incrementava mais. Tanto que a gente tem acesso, por exemplo, quem que na nossa memória afetiva é a Patty e a Glória. É do episódio que é passado várias vezes aqui no Brasil, mas tem 3 Patty, tem 3 Glória, né? Tem também o episódio que aparece o primo do Seu Madruga, que é o... esqueci agora o nome dele. No Brasil chamaram de Seu Madroga. Nossa. Caraca. Cara, então assim, tem muita coisa massa, assim, do Chaves, de história, de bastidor, enfim. Eu sou fascinado, eu gastava, parava tempos, assim, na época comecei com o Fórum Chaves, né, que talvez seja a grande biblioteca Chaves maníaca do Brasil, é o Fórum Chaves, muito tempo atrás. E também agora tem o canal Vila do Chaves, que é bem legal, assim, que eles trazem algumas curiosidades interessantes a respeito do seriado, então, do Legal. Chespirito. Cara, eu Vou nunca vou deixar esquecer aqui também os links, esses links aí. o dia que o Chespirito morreu, pra mim foi um dia triste, cara. Eu fiquei muito triste. Pra mim foi assim, eu nunca vou esquecer. Eu tava recebendo a Tice, a gente tava começando a namorar, eu fui buscar ela na rodoviária, e a gente ia andar de trem até uma cidadezinha que tinha na metrópole, e a gente ficou sabendo que o Chaves morreu. Cara, tipo assim, a minha vida é como se eu tivesse morrido alguém próximo, sabe? Fiquei muito triste. E, enfim, vocês já perceberam que eu me animo falando do Chaves, né? Eu lembro quando o Hugo Chaves morreu. Aí falaram, o Chaves morreu. Eu falei, caramba, o Chaves morreu. Mas não era o Chaves, era o Hugo Chaves. Ufa, que bom. Ufa, que bom. É isso mesmo. Menos mal. Então. Muito bom. E é claro que tem muitas tretas, né, de bastidores, mas a gente não vai entrar aqui. A gente depois vai dar aí a oportunidade de você ir lá, né, e procurar sobre. Mas uma coisa que eu queria dizer, né, é que geralmente a história que a gente conhece é sempre a história do Kiko, né? É a história dele, ele que conta e tudo mais, né? E geralmente sempre existe uma tendência de você apoiar aquele que está saindo, não aquele que ficou, né? Então por isso que eu acho que da treta da treta dos dois, né? Porque eu acho que nisso aí tem muita... O X-Pirito acabou sendo um pouco injustiçado, porque ele foi colocado ali muito como um vilão, né? E Que treta é essa, meu? Não faço ideia. Você sabe a treta, Alan? Quer contar? Conta Sim, aí vamos rapidinho. lá. Dá um contexto aí pra gente. São duas tretas bem pesadas, né? Tem a do... Que daí começa a se desfazer, eles começam a sair, né? Enfim. Mas são as mais pesadas é a do Carlos Villagrán, né? Que é o Kiko. E tem a da Chiquinha. Desculpa da Chiquinha o termo, teve... mas é filha da putagem da Maria Antonieta. Uhum. Então vamos lá. A do Kiko é o seguinte. O Carlos Villagrán acha que por ele ter as bochechas do Kiko, por ele ter dado toda a vida ao personagem, que o personagem é dele. Então o Chespirito proibiu ele de usar o Kiko como um personagem que, intelectualmente, a propriedade intelectual do Kiko é do Chaves, né? Só que o Carlos Villagrán, eu acho que o Carlos Villagrán é um baita 7-1, tá? Sendo bem sincero, se não quiserem colocar isso no podcast para não levar processo, pode tirar. Mas ele A gente não vai tomar processo dele, não, fica tranquilo. ele me parece, assim, um cara meio complicado, assim, sabe? Porque ele sabia que a propriedade intelectual do personagem o produto não era dele. Não era dele. Então, o que ele fez? Ele criou o circo, né? O circo do Kiko. Ele teve um programa solo na Venezuela. Só que tu vê assim, nada que o Kiko fez fora do Chaves teve sucesso. Por quê? Porque ele faz parte do contexto. E o contexto tá na cabeça do Bolanhos. Então a propriedade intelectual, quem sabia usar... Não adianta... Ele sabe interpretar o Kiko magistralmente. Por quê? Porque ele deu vida ao personagem. Mas o Kiko foi pensado para estar na vila. Exato. Naquele contexto, entendeu? Então tem essa treta. E eles ficaram anos sem se falar e tudo mais. E aí tiveram um princípio de reconciliação. Mas o Carlos Villagrán estava toda hora dando uma letrinha no Roberto Gomes Bolanhos. Porque ele tinha inveja, porque o Kiko ficou mais famoso que o Chaves, não sei. Como se ficou, o mérito não é do Carlos Villagrán.
O mérito é da história criada pelo Da Chespirito. obra, né? Da obra por completo. Sim. Já da Chiquinha, ela foi... Ah, cara, essa assim, ó. Todos eles têm Ela uma versão. patenteou, né? Vão se Ela, defender. ela... Foi assim, A Chiquinha... tem a propriedade intelectual e os direitos, eles têm um tempo e ele precisa ser renovado. E aí alguém avisou a Maria Antonieta que o personagem estava vago lá nos registros. E aí ela foi lá, sabendo que ninguém tinha feito nada, e registrou a Chiquinha como se fosse dela. E aí, tanto por isso que, por exemplo, no desenho do Chaves, não tem ela. não aparece a Chiquinha. Ah, mas como aparece o Kiko? Porque o Kiko, ele nunca deixou de ser propriedade intelectual do Chespirito. Nunca deixou. Né? Então, ele estaria no elenco do desenho. Já a Chiquinha, eles precisavam negociar com a Maria Antonieta, porque a Chiquinha passou a ser propriedade intelectual da Maria Antonieta. Então, cara, tu vê o nível da filha da putice e da sede de dinheiro, entendeu? E aí, bom, como o Roberto Gomes Bolanhos, ele é um cara mais pacato, assim, pelo menos a impressão que me passa, ele não queria ficar lá tretando com indiretinho. Bom, aconteceu. Né? Enfim, triste pro fã, óbvio. Tanto que hoje também tem outra treta, mas agora já não envolve o Roberto Gomes Bolanhos, que é entre a Televisa e o grupo Chespirito, né? Que o Chaves, ele não tá na Amazon, não tá na Netflix, não tá no SBT. Não é porque eles não querem, é porque o grupo, existe uma treta entre a Televisa e o grupo Chespirito, pelos direitos de imagem. Tem um outro direito lá que eu já não me lembro o que é, porque eu já não fui tão a fundo. Que aí tem um impasse que é por conta da distribuição, porque a propriedade intelectual é do grupo Chespirito, mas o direito de reprodução, ou direito de imagem, algo nesse sentido, porque as fitas são da Televisa. Então tem toda uma treta aí. O negócio fez tanto sucesso que acabou dando confusão, porque todo mundo pegando ficou um pedaço muito desmontou. Todo mundo quer um pouco do dinheiro, né? Você foi desmontando o boneco e ficou só, todo tipo, mundo pé. ganhou dinheiro. A questão é, todo mundo ganhou muito dinheiro e todo mundo quer ficar ganhando ainda pra ad eterno, né? Exato. Exatamente. Eu vi esse do Kiko, eu vi umas entrevistas dele assim. Ele reclama o direito, propriedade intelectual pra ele, porque ele inventou a questão da bochecha, cara. A única coisa que ele fez. Então, é o negócio. Foi fazer assim. Eu, cara, mas que foi isso? É a sua ideia? Então, né? Que legal. E o resto, né? Pois é, então. Gente, vocês querem colocar mais alguma coisa antes da gente concluir? Pô, não, dá pra falar um pouco sobre universitário pro pós-doutorado aí em Chaves. Você acha que tem que eu acho que a gente permeou por todos os pontos importantes aí do Chaves, né? Eu queria deixar a pergunta para você, né? Eu não posso chegar aqui e não fazer três perguntas capciosas, tá? Primeira delas, qual o personagem preferido de vocês? Segunda delas, Fê, Seu Madruga. Gatilho, hein? Então. Vocês querem responder? Já responde aí, já cortei. Primeiro, então. Fala aí, então. Vai, responde a primeira aí, então. Acho que o Chaves. O meu personagem favorito é o Kiko. Então, tá tudo bem diferente. O meu é o Seu Madruga, não tenho dúvidas nenhuma. Toda vez que eu lembro, pra mim tem um episódio que o Ramon Valdez é muito engraçado. Tem episódio dos meus favoritos, que é quando ele tá montando o palco da vila. Tem duas marcantes, pra não me estender. A primeira é quando a dona Florinda vai lá e espanca ele pra variar. E aí ele sai atrás da dona Florinda quando ela entra em casa. E ele começa a rebolar assim. Ai, meu Deus, ai. Aí o Seu Madruga fica lá imitando a dona Florinda. E aí chega o Chaves e vê ele fazendo aquilo. E aí o Seu Madruga, o que foi? E aí o Chaves olha pra ele, rebolando assim, nem parece homem. Cara, isso é muito louco, é muito bom. Uhum. E aí tem uma que a Chiquinha chega e pergunta pro Seu Madruga assim, papai, você não viu um sapato voando? Ele,
Assim como não, um da Sapatos Airlines. Eu não sei que é uma piada tão boba. Caraca. Eu racho de rir com esse episódio. Tá. Segunda pergunta é qual episódio preferido de vocês? Cara, eu não lembro o nome, mas tem um que... do Kiko e o Gato. Putz, aquele episódio eu rolo de rir. Tem um episódio que eu não lembro o nome, que o seu Madruga dá aula pra criançada e cuida e começa a muito bom. ensinar umas Aquele é lições muito muito bom aleatórias. Aquilo lá é muito bom, velho. Aquele é muito bom também. É muito bom, Você falando, você vai lembrando, né? Como que é o nome? Eu não lembro. É seu Madruga da aula? É isso mesmo? Eu não sei. Eu acho que é o primeiro dia na escola, algo assim, o dia da escola. Pode ser. Porque ele foi fugir da Dona Florinda É. do sarrafo que ele vai e sentou lá. Cara, a morte do seu Madruga também é muito boa. Não, esse é fantástico, cara. Nossa, tem muito. É muito bom. Caramba. Não, da apresentação que eles fazem na vila, que o seu Sim, o da Madruga vila. tá organizando tudo aí. Esse é muito bom. O professor Girafales, ele vem, porque a gente tem que reconhecer o mérito dele, ele que é o imprestável, ele que não entende de nada, começa a destruir. Aí o seu Madruga, tá bom, obrigado, tá bom. Não, eu ainda não terminei, ele que é isso, ele... Não, tá bom, é que eu não gosto de ser elogiado em público. É muito bom, muito bom. É muito bom, velho. Tem muito episódio legal, assim. O violão também é muito bom. Disco voador também é bom. Já chegou o disco voador. Tem muita coisa. Caramba. Cara, eu não sei dizer qual é o também, meu nossa. preferido. Mas eu acho que o que eu mais assisti é a trilogia do Festival da Boa Vizinhança. Eu acho. O festival é muito bom. É muito Cara, bom. assim, mas o da morte do seu Mamãe Madruga. querida! É muito... Meu coração por O senhor, mas o da morte do seu Madruga, tu lembra aquela parte? O senhor não vai morrer. E ele, vão matar o senhor. Eu acho que é isso, Caramba. Luiz. Não sei se tem outra coisa pra... Você não tinha a gente falar. terceira pergunta? Você tinha Já 3 foi, já? perguntas? Você falou 3? Ah, agora já esquece. Eram Isso, 2. duas, então. Então tá bom, então. Então vamos pra conclusão e a gente dá a nossa nota, né? Acredito que vai ser unânime aqui, mas como a gente tá falando de uma série, a gente vai ter que dar a nota, né? Beleza, então? Bora. Maravilha, então. Vamos lá. Vamos falar, né? Não quer? Aí vem aquela voz, né, de fundo, né? A morte do seu Madruga. Não sei se tinha isso. Tinha isso? Eu tô viajando aqui. Alguns Alguns só, tinha. né? O festival continua. Isso, tinha mesmo, tinha. Ah, tá, não tô ficando louco, Não, né? o do primeiro, o primeiro do Acapulco. Os farofeiros. É muito Brasil isso. É muito Brasil mesmo. Bom, então vamos entrar aqui na nossa conclusão, né, desse episódio aí do Bacon, desse podcast do Bacon. Então vamos começar... Vamos lá, quem quer começar aí? Quem quer começar aí, levanta a mão. Tá. Bom, vou começar então. Eu vou começar então. Então vou começar então. A minha nota com certeza vai ser um picanha bacon. Porque, né, né, enfim, não tem como, não dá. É muito do coração, é muito também do negócio que é bom. O negócio que faz você rir. É engraçado, entendeu? Então, cara, não tem como dar uma nota menor do que isso. Então, picanha bacon. A minha nota vai ser a máxima mesmo pra essa série, né, do Chaves. Vamos lá, Bruno, qual que é a sua nota, então? Diz aí pra gente. Pra essa obra-prima, né? Logo no começo eu já deixei muito claro a minha opinião. Não ganhou M, mas um picanha bacon vai levar. Maravilha, então, mais um 5. Fernanda, qual é a sua nota? Tem que ser picanha bacon também, pelo elemento nostálgico, né? Não dá. Tá com medo, né? Não, eu pensei não que é. ia dar um bacon. Não, eu pensei em dar um bacon, mas eu falei, aí daqui a pouco meu pai se revira lá no túmulo, não dá não, deixa eu dar um picanha Então, bacon. pois é. Minha avó volta. Não, pega no meu pé à noite, Deus me livre. Pois é, então. Alan, por favor, sua nota aí, dê-nos a honra. Eu daria um picanha bacon, um picanha costela, um picanha, tudo que vocês podem, uma churrascada bem gaudéria, regada a cerveja bem gelada, tudo que tem de bom merece essa série.
Inclusive um coraçãozinho também. De churrasco. Um picanha bacon. Picanha bacon com refresco, né? De limão. É muito De bom, abacaxi Lucas. tamarindo. De tamarindo, Refresco é muito exatamente. Eu queria Muito muito mais bem. refresco, eu quero dizer. Eu queria aquele Eu não sei nem o que é churros lá, tamarindo. Vocês sabem o que é tamarindo? Não, eu não faço ideia, mas eu Tamarindo é queria tipo tomar. tangerina. Eu fiquei, Ah, sério, eu tangerina. não sabia. Eu a vida inteira fiquei com vontade de tomar esse refresco, eu não fazia ideia, mas eu queria tomar, entendeu? E tangerina é mexerica, é isso? É mexerica? Bergamota. É, né? É isso aí. Então é isso que é Agora a gente tamarindo. começar a discussão de Então. estado, né? Muito bem, né? Então, mais uma vez, Alan, muito obrigado aí pela sua colaboração, pela sua participação, pelo seu tempo. Foi muito bom aqui, foi uma experiência nostálgica lembrar e realmente, assim, agradeço muito, assim, e espero que você esteja em vários outros episódios ainda aí que a gente vai gravar pela frente. É, só Seja chamar. sempre bem-vindo. Tem coisa de Chapolin, de Chaves, de DC, futebol. Se puder falar, eu tô aí. Não nego uma boa conversa. E como eu já disse, um dia vamos tá aí num presencial, que aí a coisa fica ainda melhor. Né? Com Exato. cervejinho, eu posso assar um churrasco, a gente faz um podcast, uma churrascada, um negócio assim. Legal. Bem, Não precisa nem gravar, então. Pô, Quando é que a gente vai fazer? Não precisa- Quando é assim, não, Não precisa nem precisa nem gravar. não precisa nem esperar a gente crescer, não, cara. Se você passar por aí, ó, aqui a não gente precisa crescer, marca. é só chegar. É, A gente vem isso aqui, aí. grava com celular ou com os microfones que tiver, e a gente faz aqui uma mesa na volta da churrasqueira, aqui, ó, assando e falando, não tem erro. Maravilha. E mais uma vez os links aí, né, pra você acessar o conteúdo do Alan está na descrição. E também os nossos links, né, mais uma vez. Nos ajude a chegar aos 1000 inscritos lá no YouTube. Vai lá, se inscreve se você ainda não se inscreveu e deixe seu like também. E acompanhe também os nossos episódios nos principais agregadores de podcast. Agradeço você, meu caro ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.